Mais uma vez é um privilégio e uma maravilha poder estar aqui nessa manhã. Bom, eh, essa é a terça-feira que eu vou trazer essa mensagem, e a gente está na última terça-feira do ano, se eu não estou enganado aqui, e um ano já se findou, né, já se passou aí, as pessoas já acabaram de comemorar o ano novo, e o tempo passa assim, né, os tempos estão abreviados. E eu me lembro quando o Otávio me convidou para poder fazer essas reflexões, né, e já está quase, né, o próximo ano a gente se completa 3 anos. E por que, Marcos, estou falando isso? Porque eu me recordo que quando a gente iniciou essas reuniões aqui, eu me coloquei à disposição para vir, trazer uma mensagem, né, e quantas mensagens já não foi feitas, né, durante todo esse período. E a gente deu início nesse período em uma pandemia, né, muitos falam pandemia, até mesmo plandemia, né, alguns que se conspiram, acho que foi algo planejado, né, mas enfim, não importa o que o como aconteceu, mas de fato aconteceu aí. E eu me recordo o dia que foi anunciado no Brasil, foi 15 de março, e estranho que as pessoas correram para o supermercado desesperados para poder comprar, enfim. O que é mais engraçado é que até hoje eu não sei o porquê, depois quem quiser e souber me manda o meu particular. Os papéis higiênicos sumiram das prateleiras dos supermercados. Então, o que eu vejo é que quando há uma notícia, né, e muitas pessoas se desesperam, acho que tem os medos, né, tem seus medos e acabam, né, correndo, enfim. E nada foi diferente de uma experiência que eu vivenciei, no mês passado. Eu estava num local aonde foi anunciado também um furacão, e as pessoas correram também para o supermercado para comprar seus mantimentos, enfim. E o que eu notei, né, fazendo uma analogia, uma comparação, é que quando há alguma notícia, bate aquele medo nas pessoas. E eu queria falar hoje sobre o medo. Do que você tem medo? Você tem medo de alguma coisa? De verdade. Reflete sobre isso. Queria que você pensasse, o que o que você tem medo? Se você tem medo, o que você tem medo? Um dos principais medos das pessoas é vir aqui, ó, falar em público. Tem pessoas que realmente, têm mais medo de falar em público do que propriamente morrer. De fato, não é fácil vir falar em público. Por quê? Porque a gente fica pensando o que as outras pessoas vão achar de você. Isso cria um pânico. Não sei se já teve a oportunidade de apresentar na escola algum trabalho, ou de vir, ou lembrar de vir a primeira vez que você levou uma mensagem ou palestrou alguma coisa, e realmente dá um medo. O pessoal diz: "Dá um frio na barriga". Quais são os seus medos? Você tem medo da morte?
você tem medo da morte? Você já ouviu aquelas pessoas dizendo assim: "Você está com medo? Vai com medo mesmo". Muitas pessoas já disseram talvez isso, ou você já ouviu as pessoas falarem isso. E eu te digo, não vai com medo. Não vai com medo. Isso é uma balela. Você não deveria acreditar nisso. Então, quero te convidar hoje a você refletir o quais são os seus medos, ou do que você tem medo. Você tem medo da morte? Ou você tem medo de perder as coisas desse mundo? Algumas pessoas têm falado, né, que talvez você não tenha medo de morrer, mas você tem medo de deixar as coisas que você gosta nesse mundo. Ou talvez você não tenha certeza para onde ainda você vai. Queria convidar vocês a ler uma passagem, mas antes, se você puder fechar os seus olhos, para nós fazermos uma oração. Maravilhoso Deus, Pai querido, Pai eterno, Pai soberano, Pai que está em todos os lugares, Pai que nessa manhã nos renova, nos faz um milagre de estarmos vivos. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos deu o teu Filho, o Senhor se revelou através de Jesus Cristo. Pai, o mundo acabou de passar por uma data onde comemora o nascimento de Jesus. Espero, Pai, e peço e estou aqui para poder falar sobre Jesus, para que Jesus possa nascer todos os dias no coração de todas as pessoas, Pai. Que algumas pessoas, Pai, ou a maioria das pessoas que dormem, que estão mortas, elas possam acordar e enxergar o teu Filho Jesus. Obrigado porque Jesus nos faz a gente se aproximar e chegar do Senhor. Jesus é o nosso Redentor, é aquele que veio resgatar, é aquele que fez a gente ter vida, e é o que faz a gente ter vida. Que nós possamos, Pai, ser íntimos e nos relacionarmos todos os dias. Espírito Santo, me guia todos aqui, conduz a gente, Pai, para mais um dia maravilhoso. Que nós possamos ouvir as suas palavras e estar viva através da Bíblia, Pai. E é em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Como eu disse, vai sem, vai com medo. E Deus diz, vai sem medo. Quantas vezes as pessoas tiveram medo de quando Jesus colocou uma missão para ser feita, e algumas pessoas tinham medo, e que Deus diz não temas, não temas. Ou seja, a gente não deve ter medo. Eu estou contigo. Você e eu devemos acreditar que Deus está conosco todos os dias. E a gente não deve temer.
E eu convido você a uma leitura de um versículo que está em 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 1. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Diz assim: pois Deus não nos deu um espírito de covardia. Algumas versões diz que Deus não nos deu um espírito de medo. Então aqui a gente já sabe que ele não deu para a gente, ele não nos constituiu com um espírito de medo. Eu não sei se você sabe, isso aqui é uma capa. Esse corpo é uma capa, onde o espírito habita. Você é um espírito e habita nesse corpo. E Deus não nos deu um espírito de medo. E ele continua. O que então Deus nos deu? Ele fala que ele deu um espírito de poder, mais de poder. Deu um espírito de amor. E deu um espírito de equilíbrio. Então, o espírito, na verdade, ele não deve temer, mas ele deve se sentir amado, equilibrado e poderoso. Você sabia que você tem poder? E não é o poder com as nossas forças, mas é o poder do Espírito. Deus te deu um espírito, no espírito que tenha equilíbrio. Tudo que está nas extremidades, tenha excesso ou falta, se a gente não tiver no equilíbrio, é que tem alguma coisa faltando ou está em excesso. Quando a gente compra demasiado, a gente compra em excesso, é porque está faltando alguma coisa. E Deus não nos deu um espírito de excesso ou falta. Ele te deu um espírito de equilíbrio. E ele te deu um espírito de amor. O amor afasta todo medo. O amor afasta todo medo. Aquilo que é oposto ao medo é o amor. E vai mais uma pergunta. Você se sente amada? Você se sente amado? Eu sei que muitos de nós éramos muito pequenininhos. Todos aqui eram pequenininhos. E talvez foi colocado na tua mente, das pessoas mais próximas, das pessoas que realmente deveriam te proteger e te amar, e talvez te colocou um monte de medo, ameaça, dentro da tua mente, dentro daquela criança frágil, onde deveria ter um pai que deveria proteger, um pai, uma mãe protegendo, tio, tia, enfim, alguém deveria te proteger. E você cresceu cheio de medo, cheia de insegurança. E eu quero te convidar hoje que você tem um pai. Se você está aqui é porque você tem um pai que te ama. O seu nome está numa lista. Se você está aqui, o nome está numa lista. Você tem um pai. Um pai que te hoje está falando, não temas. Eu estou contigo. Um pai que te ama e que o amor afasta todo medo. Um pai que está falando hoje para você, que ele te deu um espírito que não teme, mas que tem amor, equilíbrio.
e poder. Era essa reflexão que eu queria trazer hoje para você. Não temas. Teu pai, o meu pai, está contigo. Você tem um pai que te ama. Que nessa terça-feira, a última terça-feira do ano, você possa refletir e sentir a presença desse pai na tua vida. E eu desejo a você, eu profetizo, eu estou falando, em nome de Jesus, que você tenha um dia maravilhoso e que nada que possa te parar, porque você tem um pai. Que Deus abençoe a tua vida e a minha, em nome de Jesus.